Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio, cujo foco também é esse, a qualificação do empreendedorismo, do comércio, do varejo. E hoje o nosso convidado é Mauriti Jorge Oliveira, que é um grande especialista em tecnologia, em TI, e é também um empresário dessa área, É um empreendedor e ele vai nos contar aqui da sua trajetória, como é que ele chegou até aqui, hoje um grupo bastante consolidado, nesse assunto que é muito importante para todos vocês empreendedores, que é justamente o uso da tecnologia para tornar a sua gestão muito mais eficiente, muito mais assertiva. Mauriti, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Como a gente estava falando há pouco, o nosso programa, aliás, o canal Empreender, o foco dele é justamente informar, qualificar esse pequeno e médio empreendedor brasileiro que é tão ansioso por informação, tão sedento por conhecimento, informação. E eu queria, nesse nosso início de bate-papo, justamente te perguntar o seguinte, Mauriti, como se deu a sua trajetória até aqui? Como é que você foi inserido nesse mundo da tecnologia e se tornou um empresário aí de tanto sucesso? Ok. Bom, antes de mais nada, Wilson, obrigado pelo convite. Fico realmente muito feliz por participar desse seu programa, E eu comecei na área de processamento, eu tinha na década de 80 para 90, eu tinha concluído um curso técnico em contabilidade. E estava naquele momento numa indecisão sobre o meu futuro, o que eu faria a partir daquele curso técnico. E aí eu tive um amigo que sugeriu, falou, Mauriti, hoje eu trabalho com processamento de dados, é uma área nova na época, E acredito que é uma área bastante interessante e que vai haver muitas opções, muitas possibilidades para o pessoal que tiver interesse em ingressar na área. A partir dessa sugestão dele, eu procurei um curso e fui fazer um curso de processamento de programação de sistemas, E juntamente com a faculdade de administração. E antes mesmo de concluir o curso de processamento de programação de sistemas, eu tive a surpresa que fui convidado por uma grande empresa para fazer parte da equipe deles que eles estavam formando na época. Bom, dali eu trabalhei em várias empresas durante um período relativamente longo, basicamente quase 20 anos, Fui trabalhando em empresas, desenvolvendo sistemas, mas eu sentia que eu queria alguma coisa a mais, porque na programação de sistemas era uma coisa muito voltada a um determinado ramo, segmento e coisa do tipo. Eu queria ter, naturalmente, uma experiência mais ampla, E aí você vai trocando de uma empresa, vai trabalhando na outra e coisa do tipo, até que chegou em 92, eu constituí a Ascend. Achei interessante abrir uma empresa e constituí a Ascend e fui para o mercado. Achei no momento que seria uma coisa muito simples, muito fácil. Era se apresentar, dizer o que eu já tinha feito e simplesmente propor um serviço e começar a desenvolver. Não foi bem assim. A coisa se mostrou bem mais complicada do que eu havia planejado. Por quê? Eu estava com uma empresa recém-criada, essa empresa não tinha ainda uma referência de mercado e o pessoal naquela época, eles tinham muitas dúvidas com relação a entregar um projeto na mão de uma empresa que era uma empresa nova de mercado que não tinha referência. Então eu me vi, por exemplo, numa situação para criar alguma coisa que era uma coisa meio inusitada, meio nova no momento, para poder conseguir esses clientes. E aí eu propus para essas empresas que eu desenvolveria o sistema e eles me pagariam caso eles estivessem satisfeitos com o sistema. Então, um pró-êxito. Um pró-êxito. Então era assim, eles me pagariam um valor sem investimento nenhum inicialmente, e me pagariam um valor mensal para uso da licença do produto.
Na época, essa parte de utilização de vendas de licença não existia, viu? Esse negócio era uma coisa... não foi nem uma coisa assim que foi planejada, né? Foi alguma coisa que teve um start a partir da necessidade, né? Então, você foi pioneiro nesse modelo. Sim, então. Na verdade fui. Porque, como eu não conseguia trabalhar de uma outra maneira, eu acabei criando uma forma de poder prestar serviços e entrar no mercado. Bom, eu consegui entrar no mercado dessa forma e, a partir dali, fomos trabalhando com várias e várias outras empresas, da mesma forma, também desenvolvendo ProExito, né? E chegamos hoje com uma linha bastante grande de produtos desenvolvidos pela própria Ascendi. Também criamos uma estrutura, por exemplo, para desenvolver sistemas como fábrica de software e também alocação de profissionais. Então, hoje a Ascendi ela tem um tripé que é a fábrica de software, o ERP e a parte de alocação de profissionais. Estamos no mercado há 32 anos, né, basicamente, e chegamos, por exemplo, a um ponto, né, que hoje a preocupação da Ascendi é criação de produtos, de desenvolvimento de segmentos novos, tanto que chegamos à FAC, né? Sim. Com uma proposta de desenvolvimento para um sistema educacional, e essa é nosso início, a nossa trajetória até aqui. Perfeito. Então quer dizer que o grupo teu, Mauriti, que é a Ascendi, ela congrega 3 segmentos. Quer dizer, é um segmento que fabrica softwares, exato, né, que programa softwares, você tem o seu ERP, sim, e também você aloca recursos humanos na área de TI, perfeito, em empresa, certo? Perfeito, portanto, são 3 segmentos. A Ascendi foi fundada em 1992. Perfeito. E agora me diga uma coisa, quer dizer, é uma carreira já de 31 anos, é uma trajetória, sim, já de mais de 3 décadas. Como é que você vê, Mauriti, a evolução do TI até agora? Olha, eu trabalhei com muita coisa, por exemplo, e muitas pessoas e muitos processos, né, envolvido muito processo das empresas. Hoje, naquela época, por exemplo, eu trabalhava com computadores ainda à base de cartões, né, perfurados, computadores enormes, né, esses grandes máquinas, né, mainframes, né. E eu passei por várias situações, Wilson, em que foi apresentado para a gente que na época começou a surgir os microcomputadores, as redes de computadores, né? E a gente sempre trabalhando a nível de buscar conhecimento para poder atender os nossos clientes. E do início para cá, por exemplo, né, a gente viu uma transformação muito grande nessa área de TI. Com o desenvolvimento de linguagens, de computadores, a parte do próprio equipamento, né, que acabou tendo grandes evoluções, né, e é uma área que você vê, por exemplo, que parece que ela não tem, o usuário do setor, por exemplo, né, o usuário do sistema de TI, ele é uma pessoa, por exemplo, que ele está sempre com fome, na verdade, de sistema. Sim. E a gente, na área de TI, nós não conseguimos satisfazê-lo, digamos assim, porque o volume de necessidade deles é muito maior do que a capacidade nossa de produzir aquilo que eles precisam. Entendo. Mas então envolve muita atualização permanente. Exige. Então, a atualização é uma coisa básica no nosso segmento, no nosso setor, porque você sempre tem que estar buscando novas tecnologias, novos equipamentos, né, novas formas de apresentar as aplicações. O cliente tem sempre conhecimento de informações que está disponível na internet, ou então numa empresa que um amigo tem, coisa que já está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a gente tem que estar sempre correndo atrás para poder se atualizar, manter-se atualizado e oferecer essas atualizações para eles o quanto antes, digamos assim. Né? Agora, você mencionou, Mauriti, que na sua formação você também estudou administração, né? Isso me leva ao seguinte raciocínio. Você, portanto, como disse há pouco, formou esse grupo há 31 anos atrás, é um grupo consolidado, um grupo grande, uma presença de mercado bastante interessante. Você acha que a sua formação
o seu domínio de negócios te ajudou na formulação desses seus produtos? Sim, sem dúvida. Porque quando eu comecei a trabalhar, como eu disse, eu tinha, por exemplo, um foco, que era um foco de um sistema, que era um sistema departamental ou de um setor específico. Mas eu não conseguia enxergar o que era feito com aquela informação a partir daquela digitação, coisa do tipo, num determinado setor. Então, para mim, era uma coisa muito importante eu entender o conjunto todo da administração, de como funcionava todos os setores dentro de uma empresa. Entender do business mesmo. Do business, do negócio da empresa, né? E como é que aquilo lá se processava dentro da empresa. Então, isso me ajudou muito. Quando eu fiz a administração, por exemplo, aquilo era como se estivesse abrindo um horizonte, né? E muito largo para que eu pudesse entender como a empresa trabalhava e propor para essas empresas um software de gestão. Né? Porque, como você disse, antigamente todo mundo se preocupava em desenvolver alguma coisa para facilitar o seu trabalho. Sim. Né? Não existia essa integração, não havia isso, eram programas desenvolvidos para um fim específico. Sim. Né? E nesse momento que você começa a entender a organização, você começa a fazer a integração dessas informações de um setor com o outro, né? E a partir daí você está gerando um software de gestão para facilitar todo o trabalho da empresa. Perfeito. Mauriti, a gente vai fazer um pequeníssimo intervalo e em instantes a gente retorna nesse papo super agradável com esse grande empresário da área de tecnologia, que é o Mauriti Jorge, fundador do grupo Sendi, né, falando sobre TI, que é um assunto tão importante para todos vocês que são empreendedores. Até já. Olá, estamos de volta com Educar para Empreender. Hoje, nesse bate-papo muito interessante com Mauriti Jorge Oliveira, que é fundador, não é, e dono dessa empresa chamada Sendi, é um grupo de tecnologia que envolve diversos segmentos na área de TI. E agora, Mauriti, eu queria justamente conversar com você sobre um assunto muito importante para todos os empreendedores que nos assistem, que é justamente essa solução que você também desenvolveu, entrega para o mercado, que é o ERP, né? Essas ferramentas de gestão empresarial, digitalizadas, né, automatizadas. Como é que você explica para o nosso público, Mauriti, a importância de um ERP e de uma gestão baseada em ferramentas de TI? Então, o ERP é uma ferramenta, vamos dizer assim, né, que permite naturalmente que a gestão de uma empresa ela seja facilitada, ela tenha condições de melhorar os processos da empresa e também de obter informações muito mais rápidas e mais seguras, né? O nosso ERP, por exemplo, ele é constituído de vários módulos, né? Nós temos módulos comercial, módulos financeiros, módulos de suprimentos, controle de estoques e outros industriais, né? Manufatura. Então, esses módulos, por exemplo, dentro do nosso ERP, a função dele justamente é de integrar esses setores, né, e facilitar as informações, a troca de informações entre esses departamentos, esses setores, e agilizar o processo e melhorar esse processo. Claro. Porque o que a gente, como eu comentei agora há pouco, o que a gente via, por exemplo, eram informações, todas elas sendo feitas em planilhas, né? Informações sendo tiradas em relatórios, em vários meios físicos, né? Ou até mesmo nos famosos caderninhos, né? Caderninho guardado dentro das gavetas. Sim. E coisa do tipo, né? Então, a grande vantagem e os benefícios do ERP é justamente integrar esses processos, melhorar os processos, né? E permitir que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, informação com agilidade, rapidez e qualidade, segurança, né? Que aquela informação que está sendo fornecida, ela é uma informação digna de fidedigna, confiança. Né? Exato. Perfeito. Então, e me diz uma coisa, Mauriti, de um modo geral, né?
esse empreendedor que nos assiste, se ele se perguntar o seguinte, quer dizer, eu tenho uma pequena empresa, gostaria de automatizar os meus processos, porque afinal de contas, o que é uma gestão eficiente? São as pessoas certas desenvolvendo os processos corretos. Isso é gestão, certo? Sim. E ele se pergunta como é que funciona o modelo de contratação, geralmente no mercado, de um ERP. Como que funciona isso, Maurício? Então, existem várias formas, né, de contratação. Hoje em dia, está muito em moda, vamos dizer assim, a contratação de licenças do ERP. Uhum. Então, você faz um licenciamento e nesse licenciamento paga-se normalmente um valor para implantação, às vezes para customização, quando tem necessidade, e um valor mensal para manutenção. Existem outras formas que é a compra efetivamente do ERP. Você compra o ERP, coloca o ERP lá e faz-se algum tipo de contrato posterior para manter esse ERP atualizado, né? No nosso caso, por exemplo, a Ascendi trabalha mais com essa parte de locação de uma licença. Certo. Por quê? Nós acreditamos, por exemplo, que não adianta você comprar um ERP e aquele ERP, por exemplo, não ter uma manutenção. Claro. Você passa um tempo e você vai descobrir que ele está totalmente defasado. E com a rapidez que a gente hoje comentamos agora há pouco, né? Isso aconteceria num curto espaço de tempo, muito pouco tempo, esse ERP estaria totalmente desatualizado. Nós tivemos uma experiência de um módulo, que é um módulo patrimonial, de controle patrimonial como empresa, e que aconteceu exatamente isso. Ela não queria contratar a manutenção, e depois de 2 ou 3 anos o módulo ficou totalmente inviável, né? Pelas atualizações que não estavam ocorrendo. Perfeito. E acabou que no final a gente teve que implantar um outro sistema, uma nova ferramenta, né? Sim. Totalmente atualizada, e aquela ferramenta que tinha lá ela foi dispensada. E elas acabaram gastando até um pouco mais, porque houve uma fase que tinha que fazer essa importação das informações do sistema antigo para o novo e coisa do tipo, né? Perfeito. Então, hoje os modelos se encontram, contratação da maioria das vezes por licença de software. Maravilha. Licença de uso. Bom, recentemente a sua empresa, né, Maurício, criou uma ferramenta, uma solução educacional, né? Sim. Inclusive eu posso atestar, né, que é uma ferramenta incrível, né, para todos vocês que também trabalham com educação, com escolas, com universidades. É um ERP educacional. Você pode falar sobre ele, Maurício? Posso. Esse ERP foi também um desafio para nós, né? Porque nós fomos convidados pela FAC para participar desse projeto, com muito orgulho. Aceitamos e iniciamos as conversações com o pessoal de cada uma das áreas, para entender a real necessidade e como é que esse ERP deveria se portar dentro da FAC, né? E a partir dele fizemos a construção desse ERP. Usamos ferramentas de última geração para fazer o desenvolvimento do projeto. E esse projeto ele envolve uma série de gestões, sistemas e módulos, e também de conectores. Perfeito. Por quê? A FAC hoje ela já tinha e ainda mantém algumas plataformas, né, de CRM, de assinaturas para contratos, para ensino à distância. Ensino à distância, né, o AVA e coisa do tipo, né? Então, acesso a bibliotecas virtuais. Então, o nosso trabalho no ERP era justamente construir um ERP que facilitasse naturalmente toda a parte dos processos, dessa segurança de informações que vocês já tinham, né? Porque o projeto da FAC era uma coisa que estava em andamento, a FAC já estava operando, né? Perfeito. E baseado nisso, nós fizemos todos os integradores também com essas plataformas já existentes. E criamos toda a parte da gestão financeira, uma gestão secretaria, né? A biblioteca física, né? E o acesso à virtual, toda a parte financeira foi desenvolvida pela gente também, né? Então, o módulo ERP que hoje está sendo utilizado pela FAC é justamente esse ERP. Ascendi Educacional, né? Ascendi Educacional é o nome dele. Maravilha. Bom, é uma solução muito completa e eu fiz questão de mencionar
essa sua nova solução que você leva ao mercado, Mauriti? Pela seguinte razão, eu pude acompanhar todo esse trabalho de perto e aquilo que a gente falou no bloco anterior, de que o bom profissional de TI é aquele que entende do business do seu cliente, né? Sim. Eu pude acompanhar e vi o seu trabalho nesse sentido, de compreender, aqui no nosso caso, né, que é a educação, entender do nosso business, entender o que de fato acontece em uma escola, uma faculdade. E eu tenho certeza que essa sua conduta profissional, Mauriti, se aplica a todos os outros segmentos que você atende, Perfeito. Indústria, serviços, varejo. Perfeito. Portanto, você que é profissional de TI e nos assiste, está empreendendo, está prestando serviços, foque nisso, você tem que entender do business do seu cliente, porque só assim você vai conseguir desenvolver ferramentas de fato satisfatórias, né, Mauriti? Bom, por fim, Mauriti, eu queria te perguntar sobre um assunto que todos nós aqui nos indagamos, né, de como que isso vai acontecer, como é que isso impacta a vida de todos nós que somos empreendedores, que é a inteligência artificial. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem se perguntam, olha, será que o meu trabalho, será que a minha empresa, será que a minha mão de obra vai ser substituída pela inteligência artificial? Como é que você enxerga isso, Mauriti? Não, a mão de obra, hoje, ela jamais vai ser substituída pela inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, ela vem para ajudar, ela vem para colaborar, né? Ela vem para facilitar a nossa vida. Então, ela vai ajudar nos processos, ela vai ajudar naturalmente na agilidade, que as informações são disponibilizadas em vários meios de comunicação. Então, ela não vem de jeito nenhum para substituir a mão de obra do pessoal. O pessoal pode ficar tranquilo que a ideia, mesmo para a parte de inteligência artificial, ela parte do ser humano. Né? Então, a inteligência artificial ela vai buscar o conhecimento humano, vai ter que conhecer os processos também, que isso naturalmente é uma coisa que vai ser transmitida pelo pessoal, pelo humano, e toda a utilização dela, o recurso, o resultado dela vai ser para o ser humano. Né? Então, ela é uma ferramenta, ela vai ser uma ferramenta muito, muito boa, né? Que vai dar realmente uma mexida no mercado de tecnologia, mas ela não vem jamais para substituir o ser humano, não. Não, né? Não. E você acha que o Brasil está acompanhando bem essas novidades, Mauriti? Ou o Brasil está um pouco aquém disso que está acontecendo lá fora? Não, eu diria isso, que é natural que lá fora as coisas acontecem mais rapidamente. Tá. Né? O Brasil também acompanha essa evolução também muito rapidamente. Nós estamos hoje trabalhando com um projeto já de inteligência artificial também. Tá. E vocês, naturalmente, serão contemplados com uma série de aplicações que vão utilizar-se dessa inteligência artificial. Excelente. Né? Então, nós estamos também correndo, naturalmente, tentando dar conhecimento para os nossos recursos, né? De como utilizar, onde utilizar, qual é a melhor forma de utilizar. E então estamos trabalhando com muito afinco para ter acesso e ter conhecimento e disponibilizar para os nossos clientes. Perfeito. A inteligência artificial. Bom, Mauriti, o nosso inimigo aqui nesse programa é o tempo. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou e eu quero te agradecer, não é, justamente pelas suas lições, pelo seu conhecimento aqui compartilhado com o nosso público, que, como eu disse, na verdade as pessoas elas sabem que a tecnologia ela é condição sine qua non para o sucesso dos seus empreendimentos, mas às vezes elas têm medo de avançar nessa área por, de fato, desconhecimento, né? E por achar que isso é restrito só para grandes empresas. E não é o caso, né, Mauriti? Está cada dia mais acessível. Portanto, muito obrigado pela sua participação. Já fica um convite para um próximo programa, que aí a gente vai falar sobre a Ascendi absorvendo toda essa inteligência artificial, que, por certo, já se aproxima da sua realidade. Temos várias outras coisas. Temos o low code, tem uma série de coisas que a gente pode falar na próxima vez. Muito obrigado. Tá bom? Até o próximo programa Educar para Empreender.